Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta terça-feira, dia 8 de abril. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1%, depois de já estar trabalhando num movimento de alta aqui durante a primeira hora de pregão de mais de 2%, reverteu completamente, uma reversão bem mais forte, depois de um longo movimento de subida até a máxima 19%, então coerente, chegando na faixa dos 53 mil pontos, perdendo força, movimento mais intenso no G60. Então, uma nova tentativa de subida do Ibov mais fraca, ficando ali respeitando a região em torno de 52,200 e retornando aqui para baixo, aumentaria a chance de queda. Não só essa configuração, algo assim, mas abrir também caindo, perder a mínima do pregão de hoje, já seria também algo mais relevante, visto que a gente chegou a mencionar um possível retorno ali para baixo dos 51.633 pontos na videoanálise de ontem, e o Ibov terminou fazendo isso mesmo após uma alta forte no início do pregão. Então é um sinal de enfraquecimento, tudo coerente para um movimento corretivo depois de uma longa movimentação para cima. Então são fatores que aumentam a importância dessa correção acontecer. E inclusive perdendo esses dois fundos que existem aqui no G60, que é basicamente as duas mínimas anteriores, a não ser desse pregão que seria 51.115 e 51.034, isso reforçaria a continuidade também dessa queda, aumentaria a chance de queda, onde há um suporte na faixa dos 50 mil pontos, um ponto de avaliação para o Ibov. PTR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,86%, essa formação de nuvem negra, que é um candle de reversão de um movimento que simboliza um movimento de subida e uma reversão para um movimento de baixa, um provável movimento de baixa, principalmente confirmado na perda da mínima deste candle. Isso aconteceu com várias ações no pregão de hoje, principalmente as blue chips. Tivemos vários ativos fazendo algo nesse sentido, a gente vai passar por algumas aqui durante essa análise. O fato é que na Petro abriu com gap de alta, ontem a gente já falou que o ativo estava esticado para cima no gráfico diário, estava esticado no G60, aí me abre com um gap de alta, decidi pela venda na perda da mínima dessa primeira hora de pregão em 16,71, com stop acima da máxima do dia em R$ 17,08. A operação começou realmente bem, a ação andou bem no pregão de hoje, nosso objetivo na relação 1 para 3 está ali na faixa dos R$ 15,60. Vamos ver se ela continua dessa forma aí no próximo pregão. O fato é que também, para voltar ao ponto da entrada, já seria 4,4% de subida, então não seria mais tão aceitável uma saída aí no negativo dessa posição, que já teve uma boa andada aí para baixo, ficou hoje a 12 centavos do objetivo. Vamos ver o decorrer aí do próximo pregão. Vale 5 no pregão de hoje apresentou aqui uma leve alta, 0,1%, praticamente uma estabilidade, vamos dizer assim, um contra-ataque, um fechamento quase no fechamento do pregão anterior, abre com gap e volta praticamente para o fechamento anterior, apresentando também uma certa fraqueza aí na subida, um primeiro sinal de enfraquecimento, que ganha um pouco mais a importância de movimentação para baixo, de uma reversão desse movimento de subida para um movimento de baixo, na perda da mínima do pregão de hoje. Então ela tentou subir nas duas últimas horas de pregão de maneira fraca, se abre subindo e depois cai e perde a mínima, torna-se mais importante esse sinal aí de movimentação para baixo em cima da Vale, que pode abrir espaço para se trabalhar na ponta vendedora, principalmente aí de day trade. Olhando para outros ativos, BBAS3, mais um ativo também com nuvem negra no gráfico diário, depois de um longo movimento de subida, assim como a Petro, que tinha lá uns 40% de subida, mais de 40% de subida, quase 45%, a BBAS3 tinha 39% aí de subida. Então a ação gera um sinal de reversão e um ponto de resistência na faixa dos 25,50 e aumenta a chance de queda. Então são ativos que eu estou comentando, tanto Vale como o BBAS3, que podem, até a própria Petro, que podem trazer alternativa de venda ainda após alguma movimentação aqui para cima. Quando eu falo isso, movimentação para cima, porque poderia também vender a perda da mínima desse candle. Só que o problema é botar um stop aí enorme numa ação que está em tendência de alta de curto prazo, ou seja, não dá para se esperar algo tão forte para baixo nesse momento, por exemplo, no caso da BBAS3. Minha expectativa seria ter um retorno do ativo ali na faixa dos 23, por volta de R$ 23,00, onde há um suporte um pouco mais relevante. Abaixo disso, o próximo nível já ficaria na faixa de R$ 21,00
Enfim, é um ativo que eu ficaria um pouco focado aí para venda aí de curtíssimo prazo, ou de day trade, ou de 1 ou 2 pregões aí posicionado em BBAS3 após alguma correção no intraday. LET6 da mesma forma, LET6 até já vai tentando fazer um movimento corretivo, dependendo aqui dessa subida, um topo no G60, alguma sinalização de perda de força, também seria interessante atuar na ponta vendedora. Por quê? Porque o ativo, apesar de estar em tendência de alta, a ação chega num nível de resistência lá na faixa de R$ 12,15, depois de um movimento enorme de subida, um movimento longo aqui de subida, que na realidade é 46% de valorização da mínima para a máxima desse movimento, gerando um engolfo de baixa nesse pregão, gerando o fim da tendência de alta no G60, então alguns pontos favoráveis para a possível operação na ponta vendedora em cima de LET6 aí para os próximos pregões. Os em Minas gerou no pregão de hoje um pivô de baixa, um grande candle de baixa, vinha de forma ali lateral e tentando uma subida mais fraca, e no único pregão rompe todas as mínimas anteriores dos pregões anteriores, gerando esse pivô de baixa, restabelecendo sua tendência de baixa de curto prazo e apontando como mais provável para que esse movimento aí de baixa escorregue aí até uma região de suporte na faixa de R$ 9,00. Então, seria nesse momento um ponto mais provável em cima desse papel, e essa região de R$ 9,00 é o que eu identifico como mais relevante. Depois disso teria a região aqui em torno de 8,52 até 8,44, próxima faixa de suporte para o ativo. É mais um papel que, se fizer depois dessa esticada no G60, se fizer alguma correção mais fraca ali no G60, abre espaço para buscar venda, usando aí, tentando o G60 para posicionar um stop mais curto. Falando ainda agora na ponta compradora, Rapid 4 é um ativo para a gente ficar atento, está em tendência de alta de curto prazo, está testando aqui o suporte de um topo anterior. Ela perdeu força justamente na região de topo ali anterior, na faixa de R$ 8,84, não conseguiu ficar acima desse patamar. Então, compra nessa superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima não é algo que me chama muita atenção. Ou arriscaria uma compra aqui já nessa região de 8,55 com stop aqui, superando a máxima desse último candle do G60, ou buscaria ali aguardar mais um pregão para tentar uma nova compra com um candle menor pelo gráfico diário, enfim, tentar comprar o ativo numa nova perspectiva de movimentação para cima aqui pelo gráfico diário, na formação de fundo ascendente. E para a gente fechar, é EQTL3. EQTL3 é uma ação que também me chama a atenção monitorar nos próximos pregões para uma possível compra. Não necessariamente ela tem que acontecer, mas o fato é que o ativo está em tendência de alta, e dentro dessa tendência de alta a ação vem gerando uma correção lateral em cima de um ponto de resistência. Então essa movimentação lateral traz uma chance de poder trabalhar numa compra após alguma sinalização mais forte ali no G60, ou até mesmo aqui no gráfico diário, na expectativa que esse ativo gere um novo movimento de subida em busca de um patamar de resistência na faixa de 21,25, e mais acima seria 21,70 os pontos de resistência para a EQTL3 acima desse patamar atual que ela está, que fica aqui na faixa de R$ 20,81. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.